E o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, comentou a operação da Polícia Federal, que teve como alvo o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. A fala ocorreu durante o lançamento do Programa de Segurança Pública Brasil Sem Medo, em São Paulo. Porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia. Flávio também afirmou que a progressão de regime será extinta caso seja eleito. Para isso nós precisamos mudar a nossa Constituição, vamos precisar de um Congresso, de um Senado, de uma Câmara integrada por parlamentares que nos apoiem nessas pautas. Então, Consta, a gente trouxe alguns destaques do lançamento desse programa do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Ele trouxe 12 propostas para a segurança pública. A gente sabe que esse vai ser talvez o maior, o grande tema dessas eleições presidenciais. Ele traz ali algumas propostas, iniciativas, e ele estava ao lado, né, do ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que é pré-candidato ao Senado por São Paulo, e também do senador Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Essas pautas da agenda de segurança pública do senador Flávio Bolsonaro são pautas importantes e que apontam na direção certa, né, que é o endurecimento em relação à criminalidade, né? Aumentar a punição, castração química para estuprador e por aí vai, né? Acabar com essas molezinhas que a gente vê nas prisões. Então vai tudo na direção certa. E é um assunto prioritário, né, no Brasil hoje. As pessoas vivem sob o terror de facções, né, de grupos terroristas, assim classificados pelos Estados Unidos, inclusive com apoio, né, com o pedido até do Flávio ao governo Trump, e que o Lula, do outro lado, se recusa a classificar desse jeito essas organizações, ele que veste literalmente o boné do CPX, que sobe morro dominado pelo crime organizado sem escolta policial, que chama traficante de vítima do usuário. A questão da ética aí já é um pouco diferente, porque hoje está até curioso acompanhar isso na imprensa, né? Já vi em mais de um lugar. Tem, por exemplo, a coluna da Rosiane no Estadão, né, falando: caso Master atinge galego de Lula, que é a questão da proximidade que já tratamos aqui, do Jacques Wagner, e desidrata discurso do PT contra opositores. Né? Eu também já tinha mencionado que eles vinham tentando até aqui criar a narrativa do Bolsomaster, com vários petistas envolvidos aí no caso, né, do banco do Daniel Vorcaro. Agora, é no mínimo curioso a gente pensar que a direita esse ano está numa posição defensiva, de fragilidade, talvez hoje comece a melhorar um pouco, mas numa postura de defensiva, né, em relação a essa bandeira ética. Quer dizer, não poder usar contra o Lula a cartada ética, né, porque se falar do Vorcaro contra o Tayayá, contra o Moraes, contra o próprio PT, de alguma forma tudo acaba misturado ali pela percepção popular, né, da ligação do Flávio com o Vorcaro, do pedido de milhões para o filme, tudo. Isso é muito lamentável, porque a direita sempre teve essa bandeira, né, para poder usar contra o lulismo. Então a questão da segurança é um ponto muito importante e é acerto da pré-candidatura do Flávio. A questão da bandeira ética ele está tentando. Ele também disse nesse evento, né, que, numa entrevista, que eles querem a investigação até o fim, já assinaram pedidos de CPI, o PT não faz nada disso, então eles vão tentar usar, né, esse discurso. Agora, que de alguma forma para muita gente embaralhou tudo, embaralhou, e isso é lamentável. E outros, deixa eu trazer algumas das propostas que foram apresentadas hoje nesse evento. São 12 iniciativas, algumas delas, então, construção de 5 novos presídios federais de segurança máxima, criação de 500 mil vagas no sistema prisional e o fim da progressão de regime para condenados por crimes hediondos. Agora, claro que muitas dessas iniciativas dependem do Congresso Nacional, né? Algo que ele pode trabalhar, apresentar aí como plano de segurança. É importante que ele trouxe ali 2 personagens muito ligados à segurança pública, que é Sérgio Moro
que foi o juiz da Lava Jato, e também Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é uma das principais aí bandeiras que ele vai levar para a campanha. O Consta já mencionou uns pontos sobre essa questão ética, e claro que aquele momento em que houve a citação do Vorkari e do Flávio em relação ao filme do Bolsonaro, agora o PT tem o escândalo do Master no colo. Se a oposição não quer citar este fato porque tem algum receio, perde uma oportunidade. Política é discurso, é o que está acontecendo. Basta ver agora, como a Rosiane Kennedy disse no Estadão, lembrou aí o Constantino, o galego do Lula. Eu vou insistir na tese. O Jacques Wagner não é qualquer um nessa história, é o cara do Lula. Ele é muito próximo ao presidente. Mas vamos lá. Sobre a proposta de segurança, é impressionante como o Lula não assimilou essa questão da decisão do governo americano de entender que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas, né? Foram classificadas como organização terrorista. Ele voltou reclamando disso, reclamou lá no G7 e voltou reclamando disso. Quando a gente vê agora o candidato Flávio Bolsonaro ao lado de Sérgio Moro e de Guilherme Derrite, o ex-secretário de Segurança e o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, isso aqui tem exatamente a cara de quase o time dos sonhos para falar sobre segurança. Sem contar que a pauta da segurança ela é natural na direita, nos conservadores e no que se chama hoje de oposição. Ninguém na oposição, ninguém na direita se opôs a declarar ou classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Na verdade, o próprio Flávio Bolsonaro já disse que vai fazer isso também acontecer aqui no Brasil, ou seja, uma declaração do próprio governo brasileiro. A pauta da segurança, o governo Lula perdeu. Agora, a pauta da segurança, ela não é só importante, ela é indutora do debate para mostrar a hipocrisia do governo Lula, que nada fez para melhorar a segurança do brasileiro. Basta ver a situação. Sem contar o que o PT defende do ponto de vista histórico, inclusive. Eles são contra a prisão, é um absurdo, dinheiro para roubar, roubo de celular só para tomar uma cervejinha. Então, essa pauta está ganha do ponto de vista de adesão, mas ela precisa ser dita porque, obviamente, nós estamos numa campanha eleitoral. Agora, não só. Ela devia ser só indutora, porque aí a oposição tem um discurso na mão e ela o discurso é só da oposição, porque o governo Lula não tem absolutamente nada para mostrar na segurança, muito pelo contrário. O que mostra prejudica a imagem do governo. Mas também para colocar as questões econômicas. O Brasil é um país hoje em que as empresas estão indo para o Paraguai. O Brasil hoje é um país que não está recebendo investimento porque você estourou a carga tributária, ninguém aguenta pagar imposto no país. E o governo vem com teses completamente mirabolantes, ao fim da 6x1, enfim, mais Bolsa Família. Essa é a questão. A oposição precisa calibrar o discurso e não pode ter vergonha de ser oposição. Não pode deixar de ser oposição. Agora, essa imagem, para mim, de apresentar um plano de segurança que é acertado do ponto de vista do que a população mais clama nesse momento, e é um assunto que tem fácil adesão, fácil assimilação com o eleitor, e trazer o Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança aqui em São Paulo, foi o relator, inclusive, do projeto antifacção no Congresso Nacional, na Câmara, e também o Sérgio Moro, que tem exatamente essa imagem de prender um bandido corrupto, né? Ou político corrupto, basta dizer exatamente a operação dele, a atuação dele na 13ª Vara de Curitiba, isso dá a ideia de Dream Team, né? Do time dos sonhos em relação à questão da segurança.